Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, dando continuidade aí ao estudo da demografia, certo? Hoje nós veremos aí as teorias demográficas. E lembrando que essas teorias demográficas são muito importantes para a análise do crescimento populacional junto à análise, logicamente, da instabilidade ou estabilidade econômica de uma determinada região geográfica, de um país ou de um estado. Então, quando nós falamos em teorias demográficas, nós estamos falando, logicamente, em planejamento familiar, onde este vai fazer com que ocorra uma melhor, logicamente, uma melhor dinâmica, tá, do crescimento populacional em relação aí a alguns fatores do nosso cotidiano, como por exemplo em relação à economia, como por exemplo em relação ao próprio alimento, né, e por aí vai. Olha só, surgimento da teoria demográfica. Então, lá por volta de 1750, a Grã-Bretanha, pioneira na Revolução Industrial, tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes. Desde então, o processo de crescimento populacional foi rápido. Em 1840, atingiria mais de 10 milhões de habitantes. Meio século depois, passava a marcar a marca dos 20 milhões. Essa tendência generalizou-se nos demais países europeus que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base na observação da etapa inicial desse processo, surgiu a mais polêmica teoria sobre o crescimento populacional. Esta teoria nada mais é do que a teoria malthusiana. Esta teoria malthusiana vai ser logicamente aí criada por um camaradinha chamado aí Thomas Robert Malthus. Beleza? Ele vai fazer toda essa análise do crescimento populacional, ele vai fazer uma análise do crescimento da pobreza também, tá? Nesses países aí, e logo, paralelamente, ele também irá fazer uma análise da produção de alimentos. Então, certo? Segundo a teoria de Malthus, o seu eixo central vai ser a preocupação com o desenvolvimento, ou melhor falando, com a produção de alimentos, porque segundo ele, a população ia crescer num ritmo bastante acelerado e a agricultura não iria conseguir acompanhar o crescimento populacional. Logo, teríamos um caos social estabelecido pela fome. Esta era a preocupação central aí na teoria de Malthus. Contudo, esta teoria nós podemos ver que ela se fundamenta diretamente em alguns casos. Primeiro caso, nós vamos ver que, olha só, tá? Não seja detida por obstáculos, guerras e epidemias. Então, caso a população não seja detida por algum obstáculo, exemplo, alguma guerra, alguma epidemia ou pandemia, estão entendendo aí o negócio aí? A população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. Tranquilinho? E o segundo caso, nós temos aqui os meios de subsistência. O que são esses meios de subsistência? Esses meios de subsistência nada mais são do que a produção de alimentos. E na melhor das hipóteses, na época em que Malthus analisou, só poderiam aumentar segundo uma progressão aritmética. Ou seja, a população cresce em PG e a produção de alimento cresce em PA. Vocês bem sabem lá das aulas de matemática que uma progressão geométrica, uma PG, certo, é bem mais acelerada do que uma PA. Então, logo, iria faltar alimento para o povo. Então, o que Malthus propunha? Qual era a posição dele sobre esse assunto?
Então, Malthus vai falar o seguinte: olha só, a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade, ou seja, por meio do controle da taxa de nascimento e outras medidas como casamento tardio, números de filhos compatíveis com os recursos dos pais, isso quer dizer, se o pai tem dinheiro, pode ter um número maior de filhos. Se o pai não tem dinheiro, ele tem que, logicamente, se tocar ali, ter um número menor de filhos para que estes filhos não passem por necessidade. E também, a teoria de Malthus, por levar em consideração a fundo esses fatores, ela é considerada uma teoria antinatalista e conservadora, certo? Então, quanto menor é o número de filhos por casal, menor é o número de população em uma determinada área geográfica. Só que começaram a surgir algumas críticas sobre essas teorias aí de Malthus, tá? Porque ele não teve a capacidade, digamos assim, de prever algumas, algumas anomalias dentro da sua teoria, se assim nós podemos chamar, ou, algumas, digamos assim, alguns desenvolvimentos tecnológicos dentro dessa teoria dele aí. E nós vamos ver que ele não contou, logicamente, tá, com a Revolução Verde, ele também não contou com a integração da mulher no mercado de trabalho. Então vejam só algumas críticas aí da teoria de Malthus. O crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu, porque a produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média de crescimento populacional nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. Então aí, pai, o camarada já deu uma errada aí, beleza? A Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico e reformas de bem-estar social são fórmulas para deter o crescimento populacional. Certinho? Olha só que legal. A emancipação progressiva da mulher, ele não tinha previsto isso daí, que a mulher ia se emancipar, ia entrar no mercado de trabalho, né? Foi algo decisivo para uma reorganização da estrutura familiar, porque quando a mulher entra no mercado de trabalho, logicamente ela vai por si só diminuir o número de filhos, porque ela quer ser aceita como uma grande empresária, ela quer ser aceita como uma grande médica, e por aí vai. E os filhos muitas vezes acabam atrapalhando esse desenvolvimento profissional. Então, ela acaba por optar em ter menos filho. Então, aí nós vamos ver que há uma reorganização familiar natural. E também ele não contou com a Revolução Verde, que nada mais é do que o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido no campo, na agropecuária, onde vai fazer com que as sementes, e os animaizinhos produzam muito, muito mais do que na época que ele analisou. Mas veja bem, eu chamo atenção, tá? Se for levar em consideração a análise feita, o estudo dele feito na época, certo? E se nada disso tivesse acontecido, se a emancipação feminina não tivesse ocorrido, se não tivesse ocorrido a Revolução Verde, se não tivesse ocorrido outros fatores, provavelmente Malthus estaria certo, tá? Porque era uma tendência. Mas, infelizmente aí toda regra, ou felizmente, toda regra tem uma exceção. Aí, como a teoria de Malthus ficou um pouquinho obsoleta em decorrência dos seus erros, surge aí a teoria neomalthusiana. Lembrando que em geografia tudo que é neo é novo, certo? Então, eles reformularam, digamos assim, a teoria de Malthus, trazendo à tona outros fatores, como por exemplo, olha só, a explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus, conhecido como neomalthusiana ou alarmista. Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e a aprimoraram. Então houve aí uma evolução
da teoria de Malthus. Então, a teoria neomalthusiana nada mais é do que um aprimoramento, é uma evolução desta teoria aí malthusiana. Então, os neomalthusianos vão defender o quê? Olha só, eles vão atribuir a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Aí nós podemos pegar aí alguns países, né, superpovoados, principalmente ali do continente africano, que são extremamente pobres, que a taxa de natalidade é bem grande. Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimento suficiente para todos, então veja aí que já há uma modificação. Por quê? Esta análise feita pelos neomalthusianos já é uma análise diretamente relacionada à evolução dos métodos agrícolas para a produção de alimentos. Defendiam programas rígidos e oficiais de controle da natalidade em geral, rotulados de planejamento familiar, como o emprego de diversos métodos de pílulas anticoncepcionais, as cirurgias nas trompas, o DIU, que é um dispositivo, né, intrauterino, e infelizmente o aborto e também a vasectomia. Beleza? Todos esses métodos aí para o quê? Para diminuir o número de filhos. E aí eu deixo para vocês também a teoria reformista ou marxista que nós vamos tratar na próxima aula. E também na próxima aula nós vamos ver a teoria ecomalthusiana, que está, né, aí sendo cobrado aí vagarosamente alguns vestibulares, e é importante nós vermos essa teoria aí ecomalthusiana também. Beleza, meus queridos? Então o professor fica por aqui hoje. Tenha, né, uma boa semana de estudo aí e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.